tarde, igreja. Boa tarde. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem gostou do louvor, diga amém. Amém. Maranata, jovens. Senhor, vem. Maranata. Vem, Senhor. Eu estou muito feliz, irmãos, por mais uma vez estar aqui nessa programação e vendo os rostos dos irmãos. Mas em parte fiquei decepcionado porque não conseguimos atingir o nosso alvo. Ontem o desafio era trazermos cada um de nós uma visita. E pelo número que estava aqui ontem, e se cada um de nós trouxesse uma visita, acredito que já não haveria espaço nesse local. Já agora, quantos trouxeram pelo menos uma visita? Quero ver as mãos. Vou fazer outra pergunta. Quantos pelo menos tiveram contato com algumas pessoas? Foram convidados e eles não vieram. Quantos pelo menos fizeram isso? Louvado seja Deus. Os irmãos não estavam aqui ontem? Os irmãos anfitriões, vocês não trouxeram nenhuma visita pelo menos? Tem visitas? Temos aqui irmão que é visita. Podem se colocar de pé, faz favor. Solta aqui o irmão. Por lá tem que cantar uma música especial para a nossa querida visita. Tem mais aqui? Irmãos, coloca de pé, por favor. Temos uma melodia especial para vocês. A igreja pode cantar. Ao Senhor nosso Deus, abra o seu coração. Ao Senhor nosso Deus, você não é visita. Você é o nosso irmão. Você não é visita. Você é o nosso irmão. Somos filhos do seu Pai. E o Senhor nosso Deus. Somos filhos do seu Pai. E o Senhor nosso Deus. Você não é visita. Você é o nosso irmão. Você não é visita. Você é o nosso irmão. Amém? Amém. Nossos queridos irmãos, como vistes, vocês já não são mais visita aqui nessa casa. Se Deus não tem sobrinho, eu sempre dito isso, Deus não tem sobrinho, quer dizer que todos nós somos filhos dele. Ele é o nosso Pai. Então, sinta-se em casa do teu Pai que está no céu, do Criador de tudo quanto existe nessa terra. Por favor, acompanhe nossa programação e seja bem-vindo, que o Senhor vos abençoe. Amém? Amém. Queridos irmãos, eu não queria mais me levantar, porque os louvores que cantaram aqui já era suficiente. E também por ter falado ontem sobre os assuntos, sobre o tema que nos trouxe aqui, acredito que não tinha mais necessidade para levantar, para falar com os irmãos. Mas como temos aqui irmãos que ontem não participaram, nem no período do culto, porque tiveram nas suas igrejas, tiveram outras atividades, e também no período da tarde, muitos não conseguiram chegar aqui por causa da chuva. E também como tinha mesmo que honrar o compromisso de deixar aqui na frente para falar um pouquinho sobre essa temática que é reconstruindo o templo, eu então vou me sentir, mais uma vez, privilegiado e agradecido por Deus por esta grande missão. Mas muito antes de nós entrar naquilo que será o resumo da nossa temática, eu queria convidar o irmão que inclina curva o seu coração e tapa os seus olhos para orarmos mais uma vez. Querido Deus que estás no céu, muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, aqui estamos no cúmulo da sua atividade, em que teus filhos, Senhor, decidiu, Senhor, reunir jovens, papais e crianças de vários pontos, Senhor, dessa região para esta magnífica atividade, Senhor. Senhor, tu sabes que por nós mesmos nada somos e nada podemos fazer. Por isso, mais uma vez, queremos pedir que a presença do Senhor, que já se encontra nesse lugar, encha os nossos corações de esperança e nos faça mais uma vez compreender o sentido da nossa presença nesse lugar, ó Pai. Venha perdoar os nossos muitos pecados, na certeza, Senhor, que sairemos daqui aliviados e o nosso fardo estará leve, porque Jesus já carregou na cruz, estará carregado mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, certo. Ontem de manhã nós falamos sobre Malaquias capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, onde compreendemos que Deus faz uma queixa do seu povo, de que o povo se desviou de Deus. E Deus se queixa que o povo tem que voltar para Ele. E nós vimos que o povo, por falta de conhecimento, por serem ignorantes, perguntavam sempre em quem devemos voltar. E nós compreendemos que o povo tinha razão até certo ponto. Porque muitos daqueles que vinham para a igreja aos sábados, muitos eram aqueles que eram dizimistas, muitos eram aqueles que desenvolviam programas de louvor e de adoração a Deus. E eles se perguntavam em quem devemos voltar, por que devemos voltar para Deus. E nós compreendemos ontem que muitos estavam na igreja, faziam as atividades, mas estavam perdidos, estavam distantes de Deus. E ontem nós dissemos que Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, nos convida ao arrependimento. E a todos nós que tínhamos esse conceito de que o fato de estarmos na igreja era o suficiente e não buscarmos a Deus, Deus nos mostrou que estávamos perdidos, mesmo vindo aqui aos cultos aos sábados, mesmo participando das programações, e nós, quando não tínhamos comunhão com Deus particular, era um dos motivos da queixa de Deus. Quando nós não fazíamos de Deus o nosso guia, quando nós não buscávamos as nossas forças para adorar, para pregar a palavra do Senhor, nós nos sentíamos perdidos dentro da igreja. E de tarde nós falamos um pouquinho sobre o templo. Ou seja, aquela questão que encontramos pela primeira vez no Novo Testamento, em Atos capítulo 7, versículo 27, e encontramos também em Atos 17, 48
onde o diácono Estevão, depois de fazer aquele discurso magnífico para os saduceus e os fariseus, eles apedrejaram Estevão, e Estevão dizia que Deus, que é o Criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós trouxemos essa temática porque muitos dos jovens adventistas estavam caindo naquela onda daqueles irmãos de fora, de que não podem contribuir para a construção e edificação do templo do Senhor, porque o Senhor, que é o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E explicamos ontem que quando o diácono Estevão faz menção desse texto, e o apóstolo Paulo posteriormente também usa, porque ele esteve lá quando o diácono Estevão foi apedrejado, ele usou as mesmas palavras, posteriormente para dizer que Deus também não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós entendemos que, na verdade, essa narração nós encontramos no Antigo Testamento, em 1 de Reis, no capítulo 8, versículo 27, onde o rei Salomão, ao fazer aquela oração, ele diz que Deus dos céus, ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Parece ser uma contradição para muitos de nós, mas o que, na verdade, Deus estava a explicar para seu povo é que nosso Deus não é limitado. Onde aprendemos isso? E nosso Deus não se limita apenas no templo, porque nosso Deus é um Deus omnipresente, Ele está em todo lugar. E o povo antigamente colocava a sua adoração no templo. Eles olhavam para o templo como se fosse algo valioso, como se fosse um objeto de culto. E dissemos também, tanto hoje que existem ainda judeus que vão para os muros de lamentações para poder prestar o seu culto e as suas adorações. E Jesus ainda assim também no Novo Testamento chamou-nos a razão quando Ele saía. Os discípulos, ao olharem aquele templo, pensaram que Jesus estava a contemplar a maravilha daquele templo. Mas o que Jesus estava aí a explicar é que não sobraria pedra sobre pedra sobre aquele templo, porque seria destruído e em 3 dias o Senhor poderia reedificar. O que Jesus queria ensinar para os discípulos era de que o templo que precisa ser edificado era o nosso coração. Mas também dissemos que o nosso coração, que é o templo do Espírito Santo, nós não podemos nos prender de que, como muitos dizem, que a igreja é meu coração e já não vou mais para o templo e tenho que adorar a Deus no meu coração. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, nos diz que não devemos deixar de nos congregar. Ouvimos também isso ontem. Mas hoje, como é o dia e nós estaremos terminando com a nossa atividade, nós estaremos aqui falando muito, porque já falamos muito ontem, e simplesmente eu queria trazer aqui a reflexão no trecho em que Deus ordena a Moisés para construir o templo do Senhor. Eu queria pedir aos meus irmãos que trouxeram aí a palavra do Senhor, que abrissem no livro de Êxodo, capítulo 25. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não encontrou, que nem eu diga misericórdia. Misericórdia. Êxodo, capítulo 25. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Irmão, achem rápido. Êxodo 25, estarei lendo o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. Eu só vou ler simplesmente esses dois versos, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos, Deus nos convida, assim como foi no passado. Deus convocou Moisés, que era o líder, para que ele reunisse com o povo e falasse para o povo trazer oferta para construírem o templo. Com um único propósito, irmão. Deus não tinha essa necessidade. Deus não tem necessidade de construir um templo para que ele seja lá adorado. Como assim, irmão? Assim? Eu li um trecho no livro Educação, da irmã Ellen White, na página 35, na secção 3, que dizia assim, que quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, Deus teve misericórdia e compaixão deles. Irmão, prestem atenção. Deus teve misericórdia do povo de Israel, porque ele os achou fracos, os achou sem força, os achou desamparados, e que se eles continuassem assim, muitos poderiam se perder. Então Deus pediu para Moisés para fazer um templo para que o povo se encontrasse com Deus. Então o ato de construirmos o templo do Senhor é um ato de misericórdia de Deus. Não sei se irmãos estão a entender. Ele não escreveu isso. Que Deus teve misericórdia de nós. Que Ele pediu para que o povo reunissem tudo o que tivessem. E Ele ainda vai mais além, dizendo que eles traziam todo tipo de material de construção. Eles traziam material valioso, porque era o exigido. Mas Deus não se agradou. Somente se agradou com aqueles que trouxeram ofertas voluntárias de coração. Aqueles que voluntariamente sentiram-se movidos pelo amor de Deus. Trouxeram aquilo que eles tinham, porque eles queriam ver o templo edificado. Porque Deus fez misericórdia com eles e pediu que edificassem o templo para que pudessem se congregar. Querida igreja,